Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui mais uma vez, matando também a saudade que a gente sente, né, dos irmãos aqui em São Cristóvão. Muito bom ver os irmãos lá de Conjunto São Cristóvão, né? Deus abençoe os irmãos. E ver a igreja é sempre bom, a igreja de São Cristóvão. Gente que eu saí daqui era solteira, agora está casada. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Agradecer ao pastor Carlos, né, por mais uma vez nos confiar essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. A irmã Irailtes, que nos fez o convite. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Semadesal, mas as horas já se avançam. Então eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu quero convidá-los, sentados mesmo, para lermos um texto em Apocalipse 22:12, que é o texto que embasa o tema deste seminário de missões. O tema já foi recitado aqui, falado pelos irmãos: a volta de Jesus e a urgência missionária. E eu pretendo, amados, à luz da palavra de Deus, mostrar para os irmãos qual relação tem a vinda de Jesus com a obra missionária. Se você achou, diga amém. O texto é simples, ele diz: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Primeiro a gente vai analisar aqui três verdades que estão encerradas aqui nesse texto, antes da gente entrar no nosso tema. A primeira verdade é a brevidade da vinda de Jesus. E essa brevidade, ela não pode ser dimensionada, porque para ela ser dimensionada, a gente precisaria falar sobre tempo. Jesus disse: eis que breve vem, eis que cedo vem. Mas cedo quando? 1 Pedro, ou 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, Pedro discute essa questão, lembrando que algumas pessoas até interrogavam: desde que o mundo existe, a gente ouve falar que ele vai voltar, e até agora nada aconteceu. Como é que é esse negócio dessa brevidade? Porque os séculos passam, os tempos passam, já são mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui e ele ainda não voltou. Então que brevidade é essa? Aí a gente é uma discussão que não vai nos levar a lugar nenhum, porque tempo para Deus é diferente de tempo para nós. O próprio Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Portanto, Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. Então a brevidade de Deus pode levar séculos e séculos, e pode ser tão rápido, como Jesus disse, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas o fato é que ele vem breve, e a brevidade da vinda de Jesus está relacionada com o fato de que ele vai chegar quando a gente menos perceber. Aqui está a grande questão da brevidade da vinda de Jesus, é que ele vai chegar a hora que ninguém vai perceber.
perceber. A segunda verdade que está encerrada aqui é que a volta de Jesus tem um caráter recompensador. Quando Jesus voltar, ele vai recompensar a sua igreja. Você pode dizer amém, meu irmão? Se você trabalha para Deus, tem uma recompensa para você. Se você se dedica a alguma coisa para Deus, Deus vai te recompensar. A terceira verdade que está aqui nesse texto é que esta recompensa não é para qualquer um, é para quem trabalha. Essa é a terceira verdade. Em primeiro lugar, ele vem breve. Em segundo lugar, a sua vinda é caracterizada pelo ato recompensador de Deus. E em terceiro lugar, este ato recompensador é para quem trabalha para Deus. Se você pensar que Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso foi em João no capítulo 9. Lá em João capítulo 20, ele vai dizer: como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Ora, se o Pai enviou Jesus para trabalhar para o reino de Deus, porque Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e ele está dizendo que como o Pai me enviou, eu envio vocês, é óbvio que Jesus está dizendo que a igreja na terra tem que trabalhar para Deus. E esse trabalho é recompensador. Escute, eu quero começar a partir do fato de que Deus criou todas as coisas para obedecer a um plano perfeito dele. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Deus criou todas as coisas, e todas as coisas que Deus criou foi para obedecer a um plano perfeito de Deus. Aleluia. Eu quero abrir um parêntese e dizer para você que a sua vida obedece a um plano perfeito de Deus. Deus tem um plano com a sua vida. Você pode receber essa palavra nesta noite, meu irmão? Ele tem um projeto com a sua vida. Eu quero abrir um parêntese e dizer para você: não se desespere, não fique angustiado, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. Nós dizíamos a uma música antigamente que dizia assim: Deus tem um plano para cada criatura. Aleluia. E Deus, qual era o plano perfeito de Deus para nós? Efésios, capítulo 2, versículo 11. E eu não vi você abrindo a Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria que você pelo menos anotasse, porque, se eu não me engano, o pastor Carlos divulgou no grupo lá dos pastores de que esse seria um seminário. Então, onde há um seminário, há uma oportunidade de estudar, de analisar, de conferir. Então, se você não puder abrir a Bíblia, pelo menos anote com a sua caneta. Efésios 2,11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação
geração que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Qual é o plano de Deus aqui? O que é que Deus quer quando Jesus vem, nasce de uma virgem, vive entre nós durante 33 anos, 3 desses 33, ele se revela para o mundo como Salvador, como Messias, morre de morte vergonhosa, é vituperado, é execrado publicamente, morre, ressuscita ao terceiro dia. E qual é o objetivo disso tudo? Paulo está dizendo aqui no versículo de número 16, reconciliar o mundo com Deus. Este é o grande plano de Deus para nós. Se você me entende, diga amém. Esse é o grande projeto, este é o grande plano perfeito de Deus. Quando você abre a Bíblia, todas aquelas histórias de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Elias, tudo aquilo obedece a um plano perfeito de Deus. As mortes que estão lá na Bíblia, os livramentos que estão lá na Bíblia, os momentos de escravidão de Israel, os momentos de glória de Israel, tudo obedecia a um plano perfeito de Deus. E este plano era reconciliar o mundo com Ele mesmo, conforme disse Paulo. Havia um plano tão perfeito que a Bíblia diz em Efésios 1:4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Antes da fundação do mundo, tudo já estava dentro do plano perfeito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Escute, Efésios 1:11 diz assim: nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Uma pausa aqui. Predestinados aqui, nós que não pregamos a teologia da predestinação, cremos que essa predestinação aqui, ela não é individual, ela é coletiva. É um plano elaborado na presciência de Deus para aqueles que recebem a Jesus como Salvador. Todos esses que recebem a Jesus, imagine você saindo do final de linha de São Cristóvão com destino à Barra. O destino final deste veículo é a Barra. Ele está predestinado para a Barra. Agora é óbvio que nem todos que entram nesse ônibus vão para a Barra. Alguns vão descer na estação Mussurunga, outros vão descer na Paralela. A predestinação funciona desta forma: todos aqueles que entram no ônibus da salvação, que está predestinado para o céu, para a salvação, que está predestinado a chegar lá. Agora nem todos chegam, porque alguns decidem parar no meio do caminho. Mas por isso que Jesus disse assim: aquele porém que permanecer até o fim será salvo. Aleluia. Então, à luz dessa explicação, a igreja está predestinada a um plano perfeito elaborado por Deus. Aceitou a Jesus, crê que Ele é Senhor, a alma foi lavada pelo sangue de Jesus e é candidato a entrar nas mansões celestiais pelas portas e ser recebido pelo próprio Senhor Jesus. Aleluia. Aí ele vai dizer, ainda no versículo 11: conforme, olha só, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agora eu quero que
você comece a pensar comigo numa coisa. O versículo 12 é chave para algo que eu quero discutir com os irmãos aqui. O versículo 12 diz assim: quem pode ler comigo o versículo 12? Quem pode ler? Com o fim. Ei, irmãos, nem um cafezinho assim tomou, sair de casa? Assim, para dar aquele ânimo. A fim de sermos para louvor. Hein? Louvor da sua glória. Agora eu quero discutir algo com você aqui. E eu queria que você prestasse bem atenção. Você já viu a gente falar na igreja assim: missões é a prioridade da igreja? Você já ouviu falar? Você concorda? Porque às vezes a gente concorda, mas a gente não age com aquilo que a gente concorda, né? De acordo com aquilo que a gente concorda. Desculpe a redundância. Mas eu vou dizer para você que missões, eu vou lhe frustrar. Missões não é a prioridade da igreja. Eu sou pastor. A irmã Iraildes fala que diretor de irmãos. Eu quero mostrar isso à luz da Bíblia. Missões é um instrumento para aquilo que é a prioridade. A prioridade da igreja é a adoração. O que Deus quer é que todo homem o conheça e o adore. E a obra da evangelização, a obra missionária, é o instrumento que Deus colocou em nossas mãos para levar todo homem a adorar a Deus. Aleluia. E aí eu quero mostrar para você por que muitas igrejas estão desanimadas com a missão. Estão desanimadas com a missão porque elas não têm ideia do que é adoração. Aleluia. Porque quando a gente se encanta com Deus, quando a gente quer adorar a Deus, a gente vai querer imediatamente proclamar Deus. A igreja não faz missões, não é porque falta amor pelas almas. A igreja não faz missões porque falta entusiasmo para adorar a Deus. Quando ela adora a Deus, ela conhece a grandeza de Deus. Quando ela adora a Deus, ela contempla a glória de Deus. Ela contempla o poder de Deus. Porque só adora a Deus quem vê a glória de Deus, meu irmão. Aleluia. Só adora a Deus quem sabe o que Deus faz, o que Deus é, que vê as suas maravilhas, que testemunha dos seus milagres, que sabe que Ele é Deus, que sabe que Ele é Senhor, que não tem outro igual a Ele. Aleluia. Quando a gente, portanto, vê essa grandeza, essa glória, que nosso coração se enche de gozo, de alegria, então não tem como não querer anunciar que Ele é maravilhoso. Perceba que o versículo 12 assim: com o fim de sermos para o louvor. A morte de Jesus tinha um fim: fazer com que os homens reconhecessem a glória de Deus. Irmãos, essa igreja aqui não tem amor pelas almas. Não é que essa igreja, ela não sabe quem é Deus. Uma igreja que não faz missão, ela não sabe quem é Deus. Ela não conseguiu ainda contemplar as maravilhas de Deus. Ela não conseguiu ainda contemplar a glória de Deus. E vou mostrar para você isso aqui à luz da Bíblia. Antes, porém, eu vou citar para você um missiólogo chamado Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim: o objetivo supremo desta obra, isto é, a obra do Calvário, a obra da cruz, é glorificar a Deus.
Este é o ponto central. Esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar todos os demais. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. John Piper, um teólogo muito conhecido do nosso século, ele disse assim: o desafio missionário existe e persiste porque o culto pleno a Deus ainda não existe. Aleluia. Que culto pleno a Deus é esse que ele está falando? É aquele culto aqui na igreja? Não, é aquele culto que vai acontecer lá na eternidade. Quando você abre o Apocalipse, lá no capítulo 21, que a Bíblia vai dizer que ele não precisará de templo, porque o Senhor seu Deus é o seu templo. Aleluia. É este culto pleno, onde Deus se faz um com os homens. Aleluia. Onde Deus está no meio. A Bíblia diz que não precisa mais de luz, porque Ele é a luz, Ele é a candeia, Ele está no meio. Aleluia. É este culto pleno, onde o pecado, a vaidade é extinguida, o show, as luzes dos homens, os holofotes é extinguida. Aleluia. É para este fim que existem missões. Porque Deus quer um dia levar todos os homens a este estado de plena adoração a Deus. Isaías 48, versículo 9, diz assim: olha que coisa, que texto lindo. Isaías 48, 9. Por amor do meu nome, retardo a minha ira. Olha só, por amor de quê? Do meu nome. O negócio aqui é o nome dele, é a glória dele, é o louvor dele. E por causa do meu louvor, me contenho para contigo, para que eu não te extermine. Aleluia. Eu estou te dando uma nova oportunidade para o louvor do meu nome. Aleluia. Cada alma que a gente alcança em missões é para o louvor do nome dele. Aleluia. Porque o que está em jogo aqui é a criação de Deus, que adorava Ele no Éden, que glorificava Ele no Éden, e esta criação se perdeu, e agora Deus quer trazê-la de volta para que ela continue adorando a Deus. Escute, versículo 10 diz assim: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Versículo 11: por amor de mim o faço, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Aleluia. Esse é o objetivo de Deus, trazer os homens para adorá-lo, e o instrumento de trazê-los para Deus é a obra da evangelização. Não existe uma igreja que faz um culto de adoração que abala aqui e que não faça evangelização. Essa adoração, então, ela é falsa. Ela é só emocional. E pula, e levanta a mão, e chora, e grita, e se joga no chão, mas não vai para a rua. Se você me entende, diga amém. Olha o que diz o Salmo 67, versículo 3. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Olha para mim
mim, meu irmão. No reinado de Salomão, foi um reinado de 40 anos. Foi o reinado que mais se expandiu. As nações da terra subiam a Jerusalém para ver a grandeza de Deus no templo e ouvir a sabedoria de Salomão. Aquele templo era uma figura do reino milenial de Cristo, quando as nações deverão ir a Jerusalém para adorar o Messias, para ofertar ao Messias. Veja que Deus levanta Israel para trazer as nações a Ele. Com que objetivo? Com o objetivo de conhecer a sua glória. Agora, com a igreja, Ele quer que a igreja vá às nações. Com que objetivo? De conhecer a sua glória. Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: todo mundo conhece, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Se você observar que esse texto está num contexto que fala de salvação, você vai entender, portanto, que a obra da evangelização tem sim o objetivo de que, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Olha o que Jesus disse em João 17, 22. Jesus diz assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado. Para quê? Para quê? Ih, ninguém está acompanhando. Para quê? Eu estou decepcionado. Pensei que vocês estavam lendo. Ok. O versículo 24 do capítulo 17 de João, na minha versão diz assim: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado. Para quê? Para que vejam a minha glória. Aleluia. Esse é o objetivo. Pai, na oração de Jesus, parafraseando Jesus: Pai, eu cuidei deles, nenhum que o Senhor me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição. Não os tire do mundo, ou não os tire do mundo, mas os livre do mal. E Jesus vai orando por eles, e Jesus vai dizendo assim: Pai, tudo isso eu fiz para que eles vejam a minha glória. Aleluia. Esse é o objetivo, para que o mundo veja que tu está em mim e eu estou em ti. Aleluia. Esse é o objetivo da igreja aqui na terra: levar os homens à adoração a Deus. E não se leva os homens à adoração a Deus se não proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. John Piper uma vez citou Andrew Murray, que é um missiólogo, que disse o seguinte:
ele fez esse pronunciamento há mais de 100 anos. Ele disse o seguinte: enquanto buscamos a Deus e perguntamos por que nós temos tantos milhões de cristãos, o verdadeiro exército de Deus, que combate os exércitos da escuridão, por que esse exército é tão pequeno? A única resposta é falta de coragem e entusiasmo. O entusiasmo pelo reino de Deus está faltando, e isto é porque há tão pouco entusiasmo pelo rei. Então o nosso problema aqui não é a falta de amor pelas almas, o nosso problema aqui é falta de amor para com Deus. É falta de conhecimento de quem é Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Você já viu aqueles salmos que diz: proclamarei, Senhor, a tua grandeza sobre toda a terra, falarei do teu amor no meio da congregação, falarei aos povos que tu és Deus e que não há outro além de ti. Davi falou muito com essas palavras, mas Davi falou isso, esse desejo de Davi é porque antes Davi dizia: Senhor, quem é como tu? Senhor, grande é a tua benignidade, grande é a tua benignidade. Ninguém salva como tu, ninguém é Senhor como tu. Quando ele contemplava a grandeza de Deus, ele também dizia: por isso proclamarei a tua grandeza sobre a face da terra. Salmo 72, versículo 18, diz assim: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Qual é o desejo de quem contempla a glória de Deus? É que toda a terra seja cheia também da glória de Deus. O Salmo 67. Esse daqui é lindo. Olhe para mim, irmão, só um instante, por favor. Nós temos um evangelho hoje, onde a maioria de nós está em busca da plena felicidade. Esse evangelho não presta, porque o budismo também oferece busca pela felicidade, o espiritismo também oferece busca pela felicidade, as religiões orientais também oferecem busca pela felicidade. O evangelho não é uma mensagem de busca pela felicidade. O evangelho é uma mensagem que reconcilia o homem e o leva à adoração a Deus. Isso é evangelho. Mas essa busca pela felicidade, ela é tão intensa que a gente, até nós da Assembleia de Deus, que temos uma teologia moderada e respeitada por muitas denominações, estamos abrindo as portas para uma pregação onde as pessoas só se interessam pelo que Deus pode dar para elas. Não é à toa que tem na igreja culto de maravilhas, culto da derrubada dos gigantes. Esses cultos são, na verdade, para atender aos anseios das pessoas. E o evangelho, ele não oferece facilidades, pelo contrário. Aliás, quando você diz: venha para Jesus e pare de sofrer, ou seus problemas vão ser resolvidos, nunca faça isso. Você está contando uma
grande mentira. Porque na verdade, quando o homem vem para Jesus, aí começam os problemas dele. Quem vem para Jesus vai ter mais problema do que tinha antes. Porque quem vem para Jesus vai renunciar ao mundo, vai renunciar à carne, vai renunciar ao pecado, vai andar na contramão da sociedade. A família não vai aceitar, os amigos não vão aceitar. Meu irmão, quando você aceita Jesus, todos os seus problemas começam. Essa é a realidade. Mas nós estamos vendendo ou pregando um evangelho que resolve o problema de todo mundo, que cura a enfermidade de todo mundo, e nem sempre a sua enfermidade vai ser curada. Jesus mesmo, se não me engano, foi Jesus mesmo quem falou que no dia lá de alguns cegos que ele curou, haviam tantos outros cegos. No dia que ele curou determinados leprosos, haviam centenas de outros leprosos, mas nem todos foram curados. Então o evangelho não é uma varinha de condão que você bate na cabeça de alguém e tudo se transforma. Não. Aí as pessoas estão querendo esse evangelho que satisfaz aos desejos pessoais de cura, de milagre, de casamento, de emprego, de porta aberta, de faculdade e tantas outras coisas. E essas pessoas esquecem que mesmo que Deus atenda os seus desejos, que Ele lhe cure, que Ele lhe restaure e que faça tantas outras coisas, tudo isso não é para o seu deleite, é para a glória de Deus. Aleluia! Porque a palavra milagre no grego do Novo Testamento, ela está relacionada a sinais, e sinais são pontuados por Deus para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! É por isso que o Salmo 67, versículo 1, ele diz: Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha para mim, ele está pedindo o quê? Bênção. Deus se compadeça de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Agora olha o que ele vai dizer no versículo 2: para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. Aleluia! Se as bênçãos que a gente recebe não glorificar a Deus, então ela foi só para o seu deleite. Então qual é o objetivo? O plano perfeito de Deus é restaurar a humanidade para que a humanidade o adore. E Deus está ansioso para que isto aconteça, porque Deus tem um plano de que todos os homens estejam na presença dele. Por isso você vai ver algumas cenas no Novo Testamento do juízo final, porque Deus está ansioso por esse momento de trazer as nações até ele. O próprio Jesus está ansioso para isso. No versículo 24 do 17 de João que eu li, Jesus disse assim: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aquele que o Senhor tem me dado. Esta é a relação da obra missionária com a volta de Jesus. Deus estabeleceu um plano de levar todo homem de volta à adoração a Ele. Ele fundou a igreja através de Jesus, para que a igreja, através da obra missionária, levasse todo homem à adoração a Deus. E uma vez que todo homem conheça, ouça falar que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é o único que deve ser adorado e glorificado, aí então a trombeta soará.
Aleluia. E por que ele não voltou ainda? Abre a sua Bíblia. Esse texto eu quero que você abra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O que é que diz aqui? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a... Pedro está explicando por que a gente imagina que Deus está demorando. É porque Deus está nos dando o quê? Oportunidade. A palavra longânimo vem de longo, vem de um tempo. É como se Deus estivesse esticando o tempo para que cada homem conheça o Evangelho. Mas ninguém vai conhecer o Evangelho senão pela igreja. A palavra diz que os anjos almejaram fazer este papel, mas esse papel foi dado à igreja. Diga amém, meu irmão. Se tiver alguém dormindo do seu lado, acorde ele. Eu sei que eu não sou um pregador assim e tal, mas acorde ele assim, mano, Jesus está falando. Eu sei que uns estão dormindo, alguns dormem porque estão cansados, né? Apocalipse 21, 9 diz que ele vai voltar com esse objetivo de revelar a sua glória. Apocalipse 29 diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O versículo 11: tendo o quê? A glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Você vai perceber que Apocalipse 21, 22, na volta de Jesus, na redenção de todas as coisas, sempre vai aparecer ali a glória de Deus. Aleluia. E isso não vai acontecer sem que o Evangelho seja pregado. Se você me entende, diga amém. Então eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Escute. Portanto, o que a gente tem que fazer, pastor? Essa é a pergunta, para a gente terminar. O que a gente tem que fazer? O que nós precisamos fazer, pastor? Me responda, estou perguntando a vocês. Eu preciso primeiro descobrir onde foi que eu me perdi de Deus.
Onde foi que eu perdi o sentido da adoração? Porque se eu não consigo ver a glória de Deus, essa coisa de que na nova geração canta muito isso, estou apaixonado, todo mundo usa esse termo, estou apaixonado. Eu não gosto muito desse termo, estou apaixonado, porque a paixão, ela me lembra muito um sentimento passageiro, um sentimento egoísta. A paixão é um sentimento que tem como objetivo satisfazer nossos desejos. Então, essa coisa, eu estou apaixonado, e a Bíblia nunca fala de a paixão por Deus, a Bíblia sempre fala de amor por Deus, porque o amor é um sentimento maduro, é um sentimento racional. A paixão já é um sentimento às vezes irracional, doentio, mas o amor é um sentimento racional, maduro, que sabe porque ama. Se você me entende, diga amém. Tem uma música aí até que fala de a minha paixão dele é como a paixão de um adolescente. Aí piorou tudo, porque a paixão do adolescente é a mais louca, a mais irracional que existe, a mais passageira que existe. Então, nós precisamos redescobrir o nosso amor por Ele, a fim de que vejamos a sua glória, a fim de que vejamos a sua majestade, contemplemos a sua face, aleluia, através de uma adoração verdadeira, que nos inclinemos a Ele, aleluia. Quando isso acontecer, a gente vai ficar cheio de amor por Ele, e estando cheio de amor por Ele, a gente vai querer distribuir este amor entre as pessoas, aleluia, e dizer: olha, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, eu contemplei a sua glória, aleluia. A mulher samaritana entrou na cidade samaritana e disse assim: venham ver, aleluia, se este camarada não é o Messias. Ele disse tudo quanto eu tenho feito, aleluia. Ela sentiu a sua glória, ela sentiu o seu poder encheu a sua vida, aleluia, transformou a sua vida, de maneira que ela queria anunciar a todos, aleluia. A evangelização não é uma tarefa apenas que tem que ser cumprida. Temos visto a evangelização como um fardo pesado sobre a igreja. Eu não posso evangelizar porque eu trabalho a semana toda, domingo eu quero ficar com a minha família. Então a evangelização está sendo vista como um fardo nas costas das pessoas. Mas a evangelização, ela não depende de domingo à tarde não, meu irmão, aleluia. A evangelização, ela acontece quando eu passo ali no pedágio e pago a minha tarifa do pedágio. Ela acontece quando eu levanto de manhã e falo com meu vizinho e dou um bom dia a ele. A evangelização acontece quando eu estou no caminho para a igreja e me compadeço de alguém e trago alguém para a igreja, aleluia, glória a Deus. Se todos nós vivêssemos esse amor por Deus, de maneira que nos sentíssemos compadecidos pelo próximo, não precisava o pastor quebrar a cabeça com o dia de evangelização, porque toda a igreja estaria evangelizando todos os dias, no trabalho, na escola, no caminho para a igreja, aleluia. O que precisamos fazer é restaurar o valor da adoração a Deus, o sentido da adoração a Deus, e dessa forma, aí Jesus vai dizer: meu Pai, a igreja está pronta, aleluia. A noiva já está pronta, a noiva já cumpriu o seu papel na terra, de levar os homens à adoração a Ti. Chegou a hora da trombeta soar, para que todas as terras conheçam que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, aleluia. Deus em Cristo abençoe a sua vida de maneira extraordinária. É por isso que nós agora podemos dizer, se nós cumprirmos o nosso papel como igreja, poderemos dizer como João lá em Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.